aqui no Mulher.com. Hoje nós temos um bate-papo muito importante, porque afinal de contas estamos aí na Semana da Mulher. E mulher de todas as idades, né? Porque a gente fez, a criança nem pensa, não sabe nem o que é menopausa. Mas o jovem não quer saber e a idade vai passando, Fernanda. E aí a gente chega, querendo ou não, na menopausa. Sem dúvida, Rita. A gente assiste as nossas mães inicialmente, né? Com aqueles calorões, irritabilidade, alteração de humor. E aí, de repente, a gente já se vê, estamos perto dos 40 e logo lá, né? Estaremos na menopausa. É um desafio muito grande, né, para a mulher. Mexe muito com a parte hormonal, mexe muito com a perda de massa muscular, perda óssea. Então, é uma alteração hormonal muito grande e vem de repente, né? É uma coisa que vem de repente. Tem mulheres que têm menopausa precoce, tem mulheres que têm uma menopausa mais tardia, então é uma coisa muito inesperada. Mas, com a nutrição, a gente consegue amenizar todos esses sintomas. Não é que eles vão parar, a gente não vai sentir nada. Não. A gente consegue amenizar com uma alimentação anti-inflamatória, antioxidante, né? Rica em polifenóis, em antocianinas, que eu já vou dar as dicas dos alimentos, até que a Fabi utilizou. Quando você fala substâncias, né? A gente nem sabe onde tem, né? Antocianinas, a não ser exceto a vitamina A, que todo mundo sabe. Na cenoura. Na cenoura, nos alimentos alaranjados. Mas aminoácidos, o que é isso, Rita Maria? Mas a menopausa é uma alteração hormonal muito grande. Então, o que acontece? Você tem a redução do estrogênio, que é um dos hormônios femininos, e essa redução desse hormônio que causa todo esse processo, né? Então, os calorões, o mau humor, a alteração de humor é muito rápida, perda de massa muscular na menopausa é muito grande nas mulheres, a perda de cálcio, na verdade, também, né? Para quem pratica atividade física, que é um fator principal, também tem essa perda, menos, mas tem. Então, como é que a nutrição resolve isso? Nós temos alguns alimentos que ajudam nessa redução desses sintomas. Por exemplo, as antocianinas e os polifenóis. Onde a gente encontra isso? Em todas as frutas vermelhas e arroxeadas, morango, melancia, blueberry, amora, ameixa. A gente tem dado muito chá da folha da amora para reduzir os calorões, né? E isso é real, Isso é real, isso é real. Tem estudos científicos, né? A gente vai para a parte de fitoterapia. Então, o chá da folha de amora, ele ajuda a reduzir bastante todo esse sintoma de calor, esse mau humor, ansiedade. Por que causa tudo isso? Você tem uma alteração até no corporal, né? Você aumenta muito essa circunferência abdominal na fase de menopausa pela alteração hormonal, pela própria redução do estrogênio, né? E redução de testosterona também. Quando a gente tem uma testosterona um pouquinho mais elevada, você tem um corpo mais moldado. Que nem os homens têm uma testosterona muito mais aflorada do que na mulher. Então, eles não têm esse aumento, não fica com o corpo mais quadrado como a mulher fica. E aí, onde a gente encontra tudo isso? Então, por exemplo, a Fabi fez um prato com a lentilha. A lentilha é rica em vitamina E também, além de conter as proteínas, como o feijão, né? A lentilha, o grão de bico, a gente inclui isso na nossa rotina. Todas as leguminosas têm? Todas as leguminosas têm. E as oleaginosas também, que são as castanhas, que eu vi que ela combinou com o salmão, achei fantástica a combinação dela, que também são ricas em ômega 3. Então, além do peixe e além das oleaginosas, que são as castanhas, amêndoas, né, o pistache, a gente precisa incluir isso numa quantidade regular, né, tem que ter uma rotina, geralmente em torno de 30 gramas, 30, 40 gramas, que é por volta de uma xícara de café, mais ou menos, por dia, para ter uma redução de todos esses sintomas hormonais e perda de massa muscular. Junto a isso, a gente tem os alimentos ricos em cálcio, então leite, iogurte, queijos, né? Que as pessoas perguntam e falam, por quê? Né? Tem que consumir? Tem. E quem é intolerante à lactose e à proteína do leite? Hoje, a gente tem a opção do leite de castanha, né? Dos leites vegetais, que são feitos de leite de amêndoa. Leite de arroz, leite de arroz, o leite de coco. Verdade. O leite de coco tem ômega 3, então hoje nós temos todas essas substituições. Então dá também para substituir. Temos... O queijo de soja também ajuda? Super rico, o tofu. O tofu é maravilhoso. Maravilhoso. Então, eu ia até falar da soja, porque ela tem a isoflavona, que é um precursor do estrogênio. Por isso que, geralmente, todo mundo que entra na menopausa ou é suplementado com a isoflavona,
né? Ou a gente pede para consumir mais os alimentos de soja. Exatamente por isso. O tofu é fantástico. É uma excelente sugestão. Você consome? Eu consumo. Eu acho bom demais. Acho que é por isso que eu não tenho nada. Ainda bem, Rita. Eu não tenho calor, não tenho nada. É bem rico em isoflavona e aí ameniza muito todos esses fogachos, né? O que mais que a gente tem de alimentação? Os peixes, né? Por serem ricos em ômega 3 e a proteína. Mas não são todos os peixes. Ou salmão, peixes de águas atum, frias, né? O atum é rico em ômega 3, a sardinha e pode ser o atum enlatado. Para o pessoal que tem dúvida, não precisa ser o atum fresco, não. Atum enlatado em óleo, não em água. Porque o óleo ele consegue conservar mais essa quantidade de ômega 3. Mas aproveita o óleo também, né? Porque muita gente joga fora. Não jogue. Aproveita o óleo porque ali uma salada, né? Exatamente. Então dá pra gente fazer isso. Deixa eu ver o que mais. As proteínas. A banana, gente. A banana é super rica em triptofano. Mas banana engorda! Poxa. Não engorda, pode comer. Põe um pouquinho de canela, que é termogênico. Né? Então acelera um pouco o metabolismo. A gente entra com esses alimentos termogênicos também. A banana é super rica em triptofano, que é precursor de serotonina, que também abaixa nessa fase de menopausa. Então, a banana, uma boa qualidade de sono é principal. Você falou do triptofano. Se a pessoa, por exemplo, ao invés de os chocolatras, né, ao invés de atacar uma caixa de chocolate, pode atacar uma penca de banana. Uma penca de novo. Vamos por partes. Não ataque nem a caixa nem a penca, gente. Vamos moderar e equilibrar isso. Mas você deu uma dica importante. Por exemplo, o chocolate. A gente dá a banana, né, com o chocolate acima de 75% cacau. Porque é menos gordura, mais cacau, mais antioxidante. Então, nessa fase, as mulheres têm muita vontade de doce. É verdade. E aí, o que geralmente a gente orienta? Uma banana com uma calda de chocolate 70% cacau. Por quê? Você junta tanto a parte antioxidante do cacau, quanto o triptofano da banana e mata essa vontade de doce. Uma outra possibilidade é o abacate, que é rico em ômega 3 e vitamina E. E aí, a gente junta com o cacau em pó também, para amenizar todo esse sintoma e ter uma qualidade melhor do sono. Porque o cacau... Opa, eu gostei disso. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Eu durmo muito pouco. Sério? Sério. Começa a consumir o abacate com Como cacau. consumir o abacate? Porque existem muitas formas de processá-lo, tá? Desde uma vitamina até in natura. Entre um e outro, qual é o melhor horário para consumir um abacate? Rita, isso é muito individual. Por exemplo, para indução do sono, o abacate in natura associado ao cacau, chocolate em pó, né? 70% ou 50%. Para induzir o sono, porque aí você melhora a produção de melatonina e aí você acaba tendo uma qualidade de sono melhor. A vitamina de leite com abacate pode ser no lanche da tarde, pode ser no lanche da manhã ou para quem não tem problema de sono, colocar numa ceia para prevenir aquela ansiedade, né? Que a gente tem, eu preciso comer alguma coisa antes de dormir. Faz uma vitamina de leite com abacate e também ajuda na reposição aí dos nutrientes. Agora, quando a gente fala em vitamina de abacate... Sem açúcar. Eu ia falar, as pessoas pensam assim, açúcar. Eu não ponho açúcar em nada, nem chá, nem suco, nem café, que nem maravilha. nada. Mas tem algumas pessoas que são viciadas em açúcar. Sim. E pior ainda, o açúcar refinado. Faz diferença para quem gosta, não vai conseguir ficar sem o açúcar? O tipo do açúcar que ela vai usar? Faz. A diferença é na liberação de insulina que a gente produz, tá? O açúcar refinado, como ele tem um índice glicêmico muito alto, quando você introduz, você tem uma liberação de insulina muito grande. Essa liberação de insulina muito grande, o que faz? Você abaixa a sua glicemia, né, a glicose no sangue, só que a produção de insulina sendo muito grande, você aumenta essa gordura abdominal, porque a insulina circulante se deposita na gordura abdominal. Quando a gente utiliza outros tipos de açúcares que têm o índice glicêmico menor, tipo o açúcar de coco, que é um açúcar natural, você diminui essa liberação de insulina e, consequentemente, você reduz essa circunferência abdominal, que é o que incomoda as mulheres. E, automaticamente, você melhora todo, a gente chama de ciclo circadiano e toda a resposta inflamatória, porque ele tem um índice glicêmico menor. Consequentemente, a sua liberação de insulina é menor e a tua glicemia em jejum não altera tanto. Então, a gente pede para trocar, sim, o do açúcar refinado para o açúcar de coco ou açúcar demerara, que o pessoal usa bastante também. Que seria esse
açúcar mais puro, porém mais limpo um pouquinho que o açúcar mascavo, Exatamente. né? Ele já passou por um processo sem perder os nutrientes, é isso? Exatamente. E sem ter o processo de refinaria, que é o açúcar refinado. Que aí vem aqueles venenos para deixar branquinho o açúcar, e aí etc, etc, etc. Até já comentei aqui no programa que a minha mãe visitando uma das empresas de refinação de açúcar, e um dos funcionários pegou uma colherinha dessas de café, pegou uma pontinha e falou, olha, isso aqui mata um homem. Aí ela olhou para aquilo e falou, nossa, ele falou, não, mas é que diluído, a quantidade que eles diluem, na quantidade toda de açúcar, ninguém percebe, ninguém vai morrer com açúcar. Só que a longo prazo, nós sabemos que o açúcar refinado é um veneno. É um veneno. É um veneno. Não é só o veneno que eles colocam, é tudo que eles colocam para deixar o açúcar branquinho. Então, já pensando em saúde, não só da mulher, mas também de quem está aqui assistindo a gente, senão os homens vão brigar comigo, igual brigaram ontem. Está falando só para a mulher. É que hoje, especificamente, os homens não têm a menopausa, têm uma outra fase das suas vidas, mas hoje especificamente é para a menopausa. Mas pensando em todos, dá para cortar o açúcar, então, e fazer essa substituição, pelo menos para o Demerara? Sim, dá. É o que você falou, né, Rita? O açúcar é um vício. Então, a gente tem que desmamar isso de qualquer ser humano. Por exemplo, eu atendo muitos pacientes, a primeira coisa que eu faço, eu vou tirar o açúcar, vou introduzir o adoçante. Negativo. O adoçante dá o mesmo disparo de insulina que o açúcar. Então, o que a gente faz? Vamos desmamar. Eu consumo uma colher de açúcar, vamos reduzir para metade. Na outra semana, um pouco menos a metade, até você zerar isso. E aí vem a grande pergunta de todo mundo. Mas a vitamina de abacate com leite eu vou pôr o quê? Põe um pouco de açúcar de coco ou põe o cacau. E o meu café? Vou tomar café sem açúcar e sem adoçante? É uma delícia. É uma delícia. E aí a gente dá a seguinte estratégia. Pega um chocolate meio amargo, 70%, e toma com café. Você, além de introduzir um alimento antioxidante, anti-inflamatório, que é o cacau, você pega o doce do chocolate e ameniza isso com café. Então, tem várias estratégias anti-inflamatórias que a gente consegue para tirar o açúcar do ser humano. Tem um outro alimento que eu não me lembro se a Fabi usou lá, mas a cúrcuma, que é super anti-inflamatória. Ela usou que estava no curry. No curry, então. É super anti-inflamatório. A cebola também é um alimento anti-inflamatório. Então, não só para a mulher, para a menopausa, mas para o homem também, são alimentos que devem ser introduzidos de rotina na alimentação. Até porque eles também têm a fase deles, né? Que a gente chama de andropausa. Então, também ameniza todos os sintomas. Gente, olha quanta coisa nós estamos aprendendo hoje aqui. A Fernanda, ela é nutricionista e está aí justamente nos orientando em relação à nossa alimentação. Pensando aí na Semana da Mulher, claro, orientando as mulheres para mudarem a sua alimentação, para terem mais saúde, minimizarem os sintomas da menopausa. Mas o recado também vai para os homens, hein? Todos nós podemos ter uma vida mais saudável, né? Basta querer mudar coisas muito pontuais, muito básicas, mas que vão fazer toda a diferença lá na frente. E a conversa não é só para quem já está na fase da menopausa, pensando um pouquinho antes no climatério e pensando antes, porque é tudo muito acumulativo no nosso organismo, não é mesmo, Fernanda? Sim. Então, se não cuidar na juventude, lá na frente vai colher sofrer frutos que não vão gostar. Exatamente. E aí, o que as pessoas acham que a reposição hormonal vai solucionar os problemas? Não. A reposição hormonal vai ser a cereja do bolo. Se você não tiver uma alimentação adequada, anti-inflamatória, uma alimentação antioxidante, por exemplo, a suplementação com ômega 3 a gente dá bastante. E aí, o que a gente consegue fazer? A gente consegue amenizar tudo isso, tá? Então, é importante você ter toda essa rotina alimentar, além de praticar atividade física, para reduzir todos esses sintomas lá na frente. Bom, nós estamos aqui hoje conversando aí com a Fernanda Mangabeira, a gente está falando aí da Semana da Mulher e as coisas assim que as mulheres mais curtem, vamos pensar nas fases anteriores, já que a gente está falando isso, né? Na bendita TPM, é o tal do chocolate. E hoje você deu uma dica muito legal. Quer consumir chocolate? Consuma junto com a banana,
junto com o abacate, que pode ser o cacau. Geralmente, acima de 50% já tem menos gordura. Sim. E já é mais saudável. Já é mais saudável. Geralmente, do meio amargo para cima, é a quantidade de menor açúcar, mais cacau e mais antioxidante. E muitos alimentos para TPM também, Rita, já ajudam na menopausa. São praticamente as mesmas combinações que a gente faz, né? Por exemplo, o chá de folha de amora, o suco de frutas vermelhas que a gente dá bastante. Isso inclui também a beterraba, tá? Ah, não tínhamos falado dela. Não tínhamos falado, exatamente. Aí o pessoal fala, mas como? Eu falei, gente, pega uma polpa de frutas vermelhas. Não precisa ser, por exemplo, as frutas in natura, porque é um alimento mais caro, né? As berries, a amora, são alimentos mais caros. Então, a gente fala, pega uma polpa de fruta vermelha, junta com a beterraba, metade da beterraba, que é super rica em beta-caroteno, em todas as outras vitaminas, e toma 1 copo por dia. É super antioxidante, anti-inflamatório. Então, nós não damos só isso para as mulheres e para os homens, inclusive para atletas a gente dá, para redução de lesão muscular. Então, é uma coisa puxando a outra, né? É uma coisa puxando a outra. Tem uma pergunta aqui da Magda, Salustiano. Açúcar demerara é melhor que o mascavo? Na verdade, eles estão numa escala semelhante. O que acontece? O mascavo, ele é um açúcar mais cru, digamos assim. O demerara, ele passa por um leve processo de clareamento, mas o valor nutricional é muito parecido. Não tem muita diferença. Pode ser, são os 3 açúcares que a gente indica bastante. É o açúcar mascavo, o demerara e o açúcar de coco. Nutricionalmente, eles são muito parecidos. Perfeito. Agora, uma pergunta muito importante antes de nós encerrarmos nossa conversa, porque daqui a pouco tem sorteio. Mas eu gostaria de saber sobre as cápsulas. Muitas pessoas, às vezes, pela correria do dia a dia, né, que não tem jeito, quem trabalha, quem está aí ainda na ativa, ou mesmo quem ficou em casa e ficou com medo de sair, resolveu comprar as cápsulas de ômega 3, cápsula de vitamina, cápsula disso. Isso ajuda também ou é melhor colocar o pé no freio e parcimônia na hora de usar? Não, Rita, ajuda bastante. A gente chama de suplementação isso, né? É o que você falou, com a correria do dia a dia, nem todo mundo consegue ter todos esses alimentos de rotina. Então, a suplementação de ômega 3 é muito bem-vinda. Temos a suplementação hoje chamado óleo de prímula, né? Que também vem desses alimentos de frutas vermelhas, que ajudam nos sintomas tanto de TPM quanto de menopausa. Super recomendo, a gente orienta bastante. Tem os polivitamínicos. Então, sabendo a procedência de todo esse suplemento, né, a qualidade nutricional, é muito válido, eu oriento bastante. E olha, você está acompanhando aí nossa conversa com a nutricionista Fernanda Mangabeira, que veio hoje aqui para falar sobre a saúde da mulher. E a gente está, assim, colocando alimentos para vocês. Muita gente vai falar assim, eu acho que a Fernanda vai até rir disso. Ah, mas a castanha é muito cara, mas o açúcar mascavo é muito caro. Meu Deus, como é que eu vou fazer para tudo isso? Qual que é melhor, investir em remédio ou em alimentação? Em alimentação, Rita, sem dúvida. Mas eu tenho muito isso no consultório, né? O pessoal fala assim, doutora, pelo amor de Deus, faz um cardápio barato. Mas é assim, pessoal, não precisa consumir todos esses alimentos caros todo dia, né? A gente sabe que é muito caro, a gente sabe que tem um monte de dificuldade financeira, ainda mais com essa pandemia, é a maior dificuldade que a gente está tendo. Por isso que a gente dosa tanto a alimentação quanto a suplementação. Então, por exemplo, as castanhas, o que a gente tem nas castanhas? Tem o ômega 3, tem o cromo, né, que ajuda no controle de glicemia. Então, se ficar muito caro, vamos dosar. Uma parte a gente consome de alimento, outra parte a gente suplementa. E aí vamos levando para você conseguir envelhecer, né, mais saudável, ter uma menopausa mais tranquila. Dá para fazer isso, sim. Fernanda, muito obrigada por você estar comigo aqui hoje. E se deixasse, a gente tinha mais coisa para conversar. E eu tenho certeza que em um tempo oportuno você vai voltar aqui e a gente vai poder orientar também. E olha, para o mês de julho, nós temos aí a Semana do Homem, viu? Vai pensando nos alimentos que a gente vai trazer aqui para os homens, né? Aquele churrasco bem gorduroso, chopp, né? Com certeza. Que o homem gosta. Rita, foi um prazer, viu? Foi um prazer estar com vocês. Um feliz Dia das Mulheres para todas vocês, para você também. E com certeza em julho eu volto.
Oba! Ô, delícia!